especial da série O Casamento como Formação da Identidade, com a curadoria de Ivan Capelato. Casamento. Essa tradição tão antiga na história do homem ainda é cercada por muitas dúvidas. Por que casar? O casamento por amor é um fato muito recente. Nas origens, o casamento servia para a preservação da espécie. Em séculos recentes, tornou-se uma maneira de preservar o patrimônio familiar. Mas e hoje? Por que o casamento sobrevive? O diálogo entre a psicanálise, a filosofia e a antropologia pode apontar respostas. Ivan Capelato, Regis de Moraes e Carlos Rodrigues Brandão falam sobre o casamento e buscam a resposta para a pergunta principal: o que é o casamento? Este café filosófico é uma edição especial da série O Casamento como Formação da Identidade, que teve curadoria do psicanalista Ivan Capelato. Por que homens e mulheres, além de passarem pela vida uns dos outros, não é? Além de se tocarem, se amarem, não é? Muitas vezes se encontram e permanecem e se casam, não é? Por algum tempo, por muito tempo, por toda uma vida, ou o que seja. A minha busca de respostas vai passar por essa pergunta: por que nós nos tornamos assim? Por que concretamente nós nos unimos, não é, em alguma coisa a que demos o nome de casamento? Percebi que exatamente por estar muito comprometido o conceito de casamento, por estar muito comprometido pela sociedade de consumo, pelo desvario individualista da sociedade de consumo, o tema do casamento, por esta exata razão eu não queria me afastar dele, nem queria abandoná-lo. Eu vou começar a falar sobre essa coisa complicada que é o casamento dentro da sociedade contemporânea e o casamento como fator de identidade hoje. Vamos lembrar dos primeiros seres que habitaram esse planeta e a sua dificuldade em subsistir, em sobreviver, e a necessidade orgânica, instintiva, intuitiva da procriação. Vamos imaginar esse homem já mais organizado culturalmente, em grupos, em tribos, e com a necessidade de manter esse grupo, manter essa tribo. As tribos, todas as tribos nativas distribuídas aí pelo planeta, todas elas têm um fato antropológico comum e psicanalítico comum, que é a proibição do incesto. Nós somos seres simbólicos, nós somos seres onde a consciência deixa de ser reflexa, como no cachorro que sabe, e passa a ser reflexiva. Eu sei e me sei sabendo. Princípios que, de repente, regulassem, não é, aquilo que é absolutamente natural nos nossos primos gorilas, por exemplo. Não é? Senão nos destruiríamos, nos mataríamos. Então, o que nós fizemos? Em primeiro lugar, nós criamos como arbítrio da cultura, arbítrio nesse sentido, não precisava biologicamente ser assim, mas acabou sendo como um contrato entre seres humanos. Né? Nós começamos a criar, primeiro, sistemas de identificação de pessoas, não é? Quem é quem na sociedade, em função de quem pode viver e fazer o que com quem. E aí criamos, não é? O que alguns antropólogos, inclusive Claude Lévi-Strauss, que começou a sua vida de pesquisador aqui no Brasil, né, vai chamar de tabu do incesto. Incesto é essa relação muito complicada que até hoje nós discutimos. O incesto é um valor cultural, um tabu, desde que os primeiros escritos do homem apareceram e ficaram visíveis aí nos papiros, nas pedras e tudo mais. Se existe um universal da cultura, é o fato de que todas as culturas, e acredita-se que isso talvez tenha sido o momento zero da própria cultura, todas as culturas criam interdições, não é, de relações de acasalamento e procriação entre machos e fêmeas transformados em homens e mulheres,
pertencentes a tal círculo de família, tal grupo de parentesco, a tal clã e assim por diante. Quando a psicanálise olha para a antropologia, né, que é essa história da vida social do homem, quando a psicanálise olha e ela estuda o tabu, né, e o totem, que é aquela coisa de hierarquias, e o tabu, que é o sentido do interdito, da proibição, o sentido da eu só posso ir até aqui, a psicanálise mostra que o homem criou essas leis, essas normas, essas regras sociais para se preservar. Então, o tabu é uma norma interna de um grupo fundamental para que esse grupo possa ter uma rotina e uma sobrevivência. Como se formavam os casais? Os casais se formavam pela proibição do incesto, então o menino ou a menina tinham que sair do seu grupo e ir para outro grupo buscar um parceiro. Ele não podia se alinhar ou se aliançar com gente da mesma parceria grupal. O segundo motivo de buscar parceiros fora do grupo era diminuir a guerra, diminuir a hostilidade. Então, vocês imaginem que dois grupos rivais trocavam, não é, o seu moço e a sua moça, que se casavam, e a partir daí havia uma aliança entre os grupos. Então, os grupos continuavam hostis. Aí nasceu a sogra. Percebe? A hostilidade continua, mas a guerra não se faz. Não havendo guerra, não há morte. Não havendo morte, o grupo subsiste. O reverso do tabu de incesto, do ponto de vista sociocultural, é a reciprocidade. É a reciprocidade. Ou seja, na medida em que os grupos humanos proíbem determinadas relações, inclusive às vezes com sanções muito pesadas, não é? E isso seria, digamos, o sinal negativo, como diria o Lévi-Strauss, não é? Eles o fazem, não é? Em nome de uma vocação de reciprocidade. Eu destino a filha amada a outros de fora do meu clã e da minha aldeia, na esperança de que esses outros destinem, não é, as suas filhas amadas, casar fora ou morrer fora. Ou seja, ou nós criamos seres humanos como um ato cultural, como um contrato entre nós, que vai tomar várias formas, não é? Modelos de circulação de bens, não é? De pessoas e de mensagens, e com isso constituímos uma sociedade possível, não é? E relativamente harmônica, ou nós nos destruímos, nós nos matamos, porque nós não temos, como os animais têm, impulsos de preservação da própria espécie. Então, esse é o fator mais fundamental. E vocês estão percebendo que nesse fator etnológico, nesse fator antropológico, não há afeto. Até o século XIX, início do século XX, nós ainda tínhamos na Europa, aqui no Brasil, para preservar a economia de alguns grupos, os casamentos eram chamados de casamentos arranjados. O noivo não sabia que era a noiva não sabia que era o noivo, e eles se conheciam em algum dia, se olhavam, não tinham muito tempo de ficar e tinham que se casar. Era um fato econômico. No século XIX, foi cunhada uma fórmula, a Revolução Industrial cunhou uma fórmula. Essa fórmula diz: homem é igual a produção, que é igual a dinheiro. E esta fórmula foi chamada pelo filósofo alemão Max Scheler de o desastre antropológico que nos veio do século XIX. Porque, a estar certa a matemática, e a matemática está certa ao dizer que se A é igual a B e B é igual a C, eu tenho que A é igual a C, então, aceita e admitida essa fórmula, não há nem mais meio passo para a mercantilização das relações interhumanas,
para a mercantilização da vida, para a coisificação da vida humana. Então o casamento passa por um fato de preservação do grupo e depois por um fato de preservar a economia dos grupos. E só ultimamente o casamento passou a ser um fato psíquico, um fato afetivo. A relação de casal, a ideia do casal, a existência de pares, ela nunca começa e não começou na história do homem como um fato afetivo. Hoje, ela tenta ser um fato afetivo. De 1950 para cá, somente de 1950 para cá, nasceram estudos dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro da antropologia, sobre esse fenômeno complicado. É uma instituição que não se fixou em nenhum sustentáculo, em nenhum alicerce. É uma instituição perdida. O casamento não pertence mais ao social, não pertence ao cultural, não pertence ao afetivo e está pertencendo agora ao jurídico. E alguns estudiosos aí do casamento acham que ele vai se transformar logo, logo num fato perdido. E nós vamos voltar, talvez, a procriar mais por necessidade do que por uma vontade, um desejo. O que é o casamento? Uma manifestação de romantismo? Uma maneira de suportarmos a angústia do dia a dia? Desde os primórdios de sua história, o ser humano cria laços afetivos. O tempo passa e o casamento sobrevive. As razões podem ser muitas. Uma delas, quem sabe, seja o amor. A base do ser humano, o fundamento do ser humano, é uma coisa complicada, que se chama angústia. Angústia. O que é a angústia? A angústia é a mãe de todos os sentimentos. A angústia é a mãe de todos os comportamentos. Lacan definia a angústia como a sensação de que me falta alguma coisa, que existe um objeto que está perdido e que eu não sei qual é. E eu saio em busca desse objeto perdido, e esse movimento de deslocamento de coisas, eu vou buscando, construindo, é o que formou a nossa cultura, é o que deu isso tudo que nós somos e temos. A política, as regras, as leis, as psicologias, a filosofia, que até hoje está atrás desse objeto perdido e que é um objeto que nós não vamos encontrar. Da angústia nascem todos os fenômenos psicológicos. Da angústia nasce a doença, da angústia nasce o amor, o ódio, o medo e tudo aquilo mais que vocês possam colocar como sensação, sentimento, e da angústia nascem os nossos desejos. Vamos pensar no casamento. O que é o casamento? Quando eu falo em casamento, vocês entendam a união entre duas pessoas, tá bom? O que é essa união? É a busca angustiante de um objeto perdido. Eu acredito na bondade humana, eu acredito na possibilidade das pessoas serem felizes, eu acredito que possa haver um casamento onde você constrói conjuntamente, não só troca angústias. E eu queria saber como você vê isso, se você acredita na união feliz e construtiva. Eu também acredito na bondade humana, acredito que é possível ser feliz, mas tudo isso existe sob o invólucro dessa outra coisa que você vai ver aí fora o tempo todo na TV e nas revistas, que é essa falsa ideia de que para ser feliz você não pode ter problema. Ser feliz, vamos imaginar um casal feliz, um casal que possa trocar essas angústias até o momento em que elas percam o seu
efeito destrutivo e pesado. E aí você tem um casal feliz, que teve que passar por esse processo. E aí vão passar de novo, como uma montanha-russa. Entende? A felicidade não é um estado linear. Então, um casamento pode ser maravilhoso, se as pessoas aceitarem que nós não somos perfeitos, que a gente tem queixa, que minha cabeça dói mesmo. E quando minha cabeça dói, eu quero minha esposa perto de mim. Tudo isso que você falou é certo. Todos nós guardamos isso dentro de nós. Só que primeiro nós temos que tirar essa coisa. E essa coisa só pode ser tirada quando ela é jogada em outra pessoa. Mas eu acredito em felicidade. Mas a gente precisa pensar que ela tem um preço. Há romantismo nisso? Existe possibilidade do romântico na relação contínua, diária, de dois seres? Existe. Que horas nasce o romântico? Quando a angústia foi colocada por completo. Tá? Então, hoje, esse casal está na sala, está na cama, está no bar, tá? E estão falando de coisas, trocando suas angústias. Se eles suportam fazer isso em qualquer lugar, os irmãos, os filhos da angústia, os irmãos da raiva, do medo, dão lugar a um sentimento gostoso, que é a oferta, que é o nascimento da coisa mais saudável, mais lúcida de uma união de duas pessoas, que é o cuidado. No cuidado não há angústia. O cuidado é só uma oferta. Então, de repente, esse marido se levanta para cobrir os filhos e aproveita e lembra que ela tem que tomar um remédio de manhã e vai buscar na cozinha com um copo d'água e, de repente, depois de 6 anos, manda uma dúzia de rosas para ela e hoje não é data de nada e sente muito prazer em fazer. Ela não está entendendo nada, mas ele sente muito prazer em fazer isso. Há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente, sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram, ele fala coisas como este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. O amor é tão impositivo na experiência humana que fora dele nós adoecemos. Não é? Tudo que não é amor em nós é a nossa doença e nós temos inclusive que fazer algumas coisas, procurar um psicoanalista, trabalhar de outra maneira para recuperar não o equilíbrio psicológico, mas essa experiência fundamental que é me sentir capaz de amar e de ser amado com todas as minhas angústias e ansiedades, porque afinal, graças a Deus, nós não somos nem macacos, mas também nem anjos, né? Cuja vida deve ser bastante aborrecida, né? Até porque não casam. E esse encontro pessoal é de tal maneira magnífico, ele é de tal maneira grandioso, ele é de tal maneira belo, esse encontro pessoal, quando se dá, que Buber diz assim, se você conhece alguém que diz amar muito uma determinada pessoa, se você perguntar a ele por que ama, e ele conseguir dizer, tenha certeza de que não ama. Porque não é dizível. Essa experiência não é dizível. Se tu chegares um dia a amar-me, que não seja por um outro motivo, senão o próprio amor. Não diga amo-te por teu sorriso, tua figura, teu jeito de falar gentil,
por um modo de pensar que combina também com o meu e que nos trouxe esse dia uma sensação de agradável prazer. Pois essas coisas, em si mesmas, bem amado, podem ser mudadas, e o amor, esse frágil tecido, poderia assim facilmente se destecer. Esse poema está entre os 10 poemas considerados dos 10 maiores poemas da história da humanidade. É da poetisa inglesa do século XIX, Elizabeth Barrett Browning, que era uma deficiente física, casada com um também poeta de nome Robert Browning, e ali era um caso de amor desbandeirado mesmo entre um e outro, né? Era um amor assim desbandeirado entre um e outro. Primeiro ela manifesta o medo que ela tem de que ele diga porque a ama. Depois ela foge de dizer porque ela o ama. Toda parceria é de alguma forma um casamento. E o casamento em si é a parceria mais íntima que os seres podem ter. A mágica, para que isso subsista, é a possibilidade daquele que está um pouco mais forte poder ouvir a angústia do outro. Muitas pessoas acusam essa herança romântica que nós temos, aquele de que sonhar com o príncipe encantado ou com a princesa encantada, depois que acaba se tornando, o príncipe se torna um sapo e a princesa acaba se tornando uma bruxa. E como o senhor vê essa questão dessa herança romântica que nós temos, que se tem contribuído beneficamente ou se tem contribuído maleficamente para os relacionamentos atuais? Herança romântica. Nós temos 2 tipos de herança romântica. Nós temos uma herança romântica meio idiotizada e nós temos uma herança romântica que é extremamente rica. A meio idiotizada é essa coisa de alguém que um dia o marido é extremamente esquecido ou vice-versa e chega um dia de comemoração, de aniversário, de namoro, de casamento e tal, e o outro esquece, ela se sente profundamente ofendida. É um caso pessoal de ofensa, aquela coisa, não é? Na verdade, a generosidade, essa palavra, ela vem disto, que nós todos nos sintamos membros do gênero humano. Isto é, falíveis. Isto é, frágeis. Isto é, às vezes falhando de memória e tudo mais. Vejamos a herança romântica boa. É aquele romantismo em que eu sou capaz de olhar para minha esposa hoje, com seus 60 anos, e dizer como ela continua linda. Isso é romantismo? É romantismo, sim. Romantismo da melhor cepa, romantismo da melhor qualidade. É aquele que nos aproxima, é aquele que nos faz mais necessários um ao outro, é aquele que nos faz mais poeticamente esposos e esposas. Maturana é um biólogo, né, um cientista, talvez um dos biólogos mais criativos e controvertidos, mais polêmicos do nosso tempo. Vai desenvolver a ideia de que, primeiro, nós não somos animais racionais, não é como em Aristóteles. Nós somos animais da emoção. Não é? A racionalidade é uma posteriori com que nós explicamos o que nos move à ação, que é a emoção. Não é? Ele, inclusive, vai dizer, não pense em emoção como um afeto piegas, mas como aquilo que dentro de nós nos move à ação. Não é? Nós agimos porque nos tocamos, porque nos emocionamos. E depois nós pensamos e justificamos a nossa ação numa posteriori, mas sempre o motivo da ação é afetivo e emocional. E Maturana vai dizer uma coisa que aí sim é muito arrojada e que é muito contraditada, mas em que eu acredito muito. Ele vai dizer, e no ser humano a emoção dominante é o amor. E é interessante que nos vários livros, inclusive no mais conhecido, que é a Árvore do Conhecimento, ele diz, e eu estou falando como um biólogo, como um pesquisador de laboratório, não como um filósofo, nem um teólogo, nem um poeta. Tem até um momento em que ele vai dizer, se vocês acharem essa palavra incômoda ou muito romântica, substituam pelo desejo de conviver com o outro, por ele ser um outro diante de mim, sem nenhuma utilidade nessa convivência. Porque nós somos a única espécie, não é,
que perdura a experiência do amor. Não é? Ou seja, nós não só somos seres do amor, mas somos seres que convivemos, né, inevitavelmente com a experiência do amor ao longo de toda a vida. Uma mãe tem uma ligação profundamente afetiva com uma filha de 3 meses, de 3 anos, de 30, de 60. Essa relação ela se mantém, às vezes até ela se qualifica, não é? E mais aumenta do que diminui. Existem muitas maneiras de se falar do casamento. O casamento como fenômeno social, o casamento como parte da nossa cultura, o casamento como escolha afetiva. Nesta edição especial da série O Casamento como Formação da Identidade, o psicanalista Ivan Capelato, o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão e o filósofo Regis de Moraes debatem os vários pontos de vista sobre o casamento e apresentam uma pergunta fundamental: por que casar? Existe uma relação extremamente interessante, não é, a respeito da união, não é, de homens e mulheres na sociedade humana. E quando nós perguntamos, um cientista social antropólogo, não é, por que casamos, não é, ou por que o casamento, não é, a resposta vem do ponto de vista da sociedade. Por quê? Não porque nós casamos, não é, mas porque as sociedades criam, não é, a obrigação de nós casarmos. Nós vivemos agora em sociedades em que isso não é impositivo. Por que nós continuamos criando, com o nome de casamento, ou que outro nome tenha, não é, relações que nós sonhamos serem perduráveis, não é, pelo menos por 1 ano, não é, às vezes por 40. Na psicologia, o casamento tem a ideia da parceria, a ideia da constituição do casal, do par, dos parceiros, é dada. Freud, em 1914, ele disse que a reunião de 2 pessoas que vão ser parceiros se dá por 3 fatores. O primeiro fator é o fator anaclítico. O fator anaclítico é a possibilidade de um homem procurar uma mulher para nela continuar representando a sua vida maternal, a sua vida familiar, para repetir com ela a sua vida familiar. E a mulher procurar um homem para repetir a sua vida familiar. O segundo fator é o fator narcísico, não é? Que é a ideia de possuir alguém exclusivamente para si. Não é? A minha namorada, a minha esposa, o meu esposo, o meu namorado. E o terceiro fator seria a possibilidade dessa união, dessa escolha, se transformar num fato afetivo. União é dialogia de vidas. Ou não é união. Ou é encenação, pura e simplesmente. União é a iluminação do encontro pessoal, que é algo fascinante que se vai fazendo em momentos quando os personagens generosamente, bondosamente vão entremostrando as pessoas que envolvem, que involucram, né? A Mary Douglas, que é uma antropóloga muito conhecida e muito criativa, ela tem um livro chamado O Casamento, inclusive existe em português, não é? E logo o primeiro capítulo se chama, não é, Para que serve um marido? Não é? Já o Sérgio Moscovici, ele começa o capítulo 8, por que as mulheres? Não é? Por que as mulheres? Não é? Comadre Zefa, não é, que foi a parteira, não é, que ajudou minha mulher a nascer, aliás, ela e os seus 3 irmãos, lá de Moçambique, no interior de Goiás, não é? Uma vez ela confidenciou, não é, para Maria Alice, quando era minha noiva, ela disse a Maria Alice: Lilice, o homem é uma peça muito incômoda, mas a gente deve fazer por preservar. Sabedoria camponesa pura e sem subterfúgios.
Martin Buber, uma criança que aos 6 anos de idade, ainda no século XIX, quando a separação entre pais era um desastre nacional, né? Ele teve os seus pais separados aos 6 anos de idade. Fez-se então, aos 6 anos de idade, ele fez a si mesmo a pergunta que iria ser o leitmotiv, o grande mote de todo o seu pensamento dialógico ao longo de 86 anos que ele viveu. Perguntava-se Buber, por que pessoas de excelente qualidade humana, como eram os pais dele, não conseguem dialogar? Não chegam a um diálogo de profundidade. Então ele inventou as chamadas palavras princípios, né? E ele chama de palavras princípios umas combinações estranhas que ele mesmo fez, que estranhas que são pronomes com pronomes, né? Então ele cria a palavra eu, isso, um pronome pessoal, um pronome demonstrativo, eu, isso, eu, hífen, isso, para se referir às relações objetais, as nossas relações com o mundo das coisas. Ele cria a palavra eu, tu, que é a palavra que regerá todas as relações entre seres humanos. E ele cria a palavra princípio, como místico judeu, ele não poderia abrir mão disso, ele cria a palavra princípio eu, tu eterno, que é a terceira palavra princípio. Então nos diz Buber, nós temos 3 níveis de relacionamento. Primeiro, a vida com a natureza. Depois, o nível da vida com os homens. E terceiro, o nível da vida com o absoluto. E ensina-nos Buber, a primeira experiência, eu, isso que nós temos, é a nossa experiência com o nosso ambiente geográfico, com a nossa paisagem geográfica. Isso tem muito a ver com a disposição de espírito das pessoas, com a personalidade, com o caráter, se nasceu no agreste, se nasceu numa região fecunda, se nasceu num deserto, numa região desértica, isso tem tudo a ver. Então, primeiro, eu isso é com a paisagem, lá o horizonte que está distante, as árvores, as águas, os rios. Segundo nível ainda do eu isso, portanto, estamos na vida com a natureza, segundo nível do eu isso é a nossa relação com os objetos próximos. Então, eu preciso desse microfone, preciso dessa pasta, preciso desse papel, desse óculos, dessa água que está aqui do meu lado, os objetos próximos. Relações objetais. Até aqui nada de surpreendente, nada de novo. Buber começa a surpreender agora, quando na primeira parte do seu poema, ainda falando das relações objetais, ele diz algo muito estranho e curioso entre seres humanos. É que muitas vezes as suas relações são eu, isso. São relações objetais. São relações eu, isso. Entre pessoas. Quando se lê isso, tem-se a impressão de que imediatamente Buber vai dizer que é uma enormidade patológica existir entre seres humanos uma relação eu-isso. Mas ele não nos surpreende assim, não, ele surpreende de outra forma. Ele diz, olha, a relação eu-isso entre pessoas, ela tem um nível em que ela é normal e muitas vezes necessária, mas se ela permanece sempre sendo eu-isso e não se ergue para a dimensão do eu-tu, aí nós estamos diante de sérias patologias relacionais, de sociopatias e até de psicopatias. Não há nada de anormal em que os relacionamentos humanos principiem eventualmente por ser eu isso. Porque é a fase do conhecimento, é a fase do entremostramento dos personagens. No entanto, diz Buber, sem o isso são palavras dele mesmo, né? Sem o isso, o homem não pode viver. Mas quem vive só com o isso
não chega a ser humano. Toda a tarefa das relações humanas, toda a bela e fascinante missão das relações humanas está em erguerem-se de um eventual começo eu-isso até uma dimensão superior do eu-tu, pessoa-pessoa. Buber tem uma maneira muito bonitinha de dizer, ele diz assim, isso é uma pequenina palavra que eu posso dizer com uma parte do meu ser. Mas tu é uma palavra menorzinha ainda, mas que eu só posso dizer com o meu ser inteiro. Falamos do casamento do ponto de vista da história, da antropologia, da sociologia, da psicanálise. São caminhos que nos levam a pensar sobre os vários significados do casamento. Mas um diálogo sobre o casamento nunca ficaria completo sem um aspecto fundamental: o casamento como união de vidas. A sociedade contemporânea coloca sobre nós a ideia do ser desejante incompleto. Então, eu saio à noite e procuro, encontro aquilo que eu acho que eu desejo, curto um pouco aquilo e depois me afasto. Hoje, as pessoas têm fugido dessa comunhão, dessa unidade, desse namoro, desse casamento, por perceber o quanto ele termina, o quanto ele é falho, o quanto ele dói, o quanto ele machuca as pessoas, o quanto ele agride a individualidade das pessoas. Mas que isso não é uma verdade completa. A verdade completa é que duas pessoas podem passar o resto da vida juntas, se continuarem mantendo as diferenças, respeitando as diferenças. A mágica da vida é justamente transformar tudo isso num processo lindo, o processo que nos torna verdadeiramente humanos, que é a sublimação, o sublime, o sublime. Essa é minha esposa, que está aqui e que de vez em quando se lembra de mim e fala, conserta a janela que eu não consigo, ou troca o gás, ou o gás buja. Não troca de gás, troca o gás. Põe o galão de água. Estas coisas, são coisas sublimes, são coisas que vão gerar o mecanismo de sobrevivência da nossa espécie, se a gente for inteligente um dia, que é a sublimação. O sublime, a sublimação, é aceitar a impotência de que não existe objeto ideal. Eu já escolhi o objeto ideal. Quando eu namorava essa mulher, quando eu namorava esse homem, eu fazia poesia para ele, fazia poesia para ela, guardava meus mistérios, minha virgindade, nosso sexo. E hoje, isso acabou? Não. Isso se transformou. O matrimônio é alguma coisa que exige compaixão, compassividade e doação. Mas eu quero usar a palavra compaixão como a usa o 14º Dalai Lama nas suas obras. Compassion é sofrer com o outro, ajudar o outro a enfrentar as suas dificuldades, para que o outro nos ajude a enfrentar as nossas dificuldades, não apenas no pragmatismo de uma troca, mas pela alegria de ser ao lado do outro alguém que é importante para esse outro. Por que nós não podemos fazer sexo todo dia? Porque esse desejo foi para outro lugar. Existem casais que fazem sexo todo dia? Existe. Já estão casados há mais de 6 meses e continuam fazendo sexo todo dia? Existe. O que aconteceu com esse casal? Eles mantêm o desejo do casal ligado ao corpo e sonegam um ao outro o desejo de cada um sobre coisas externas.
O marido faz as coisas dele, a esposa faz as coisas dela, e eles reduzem seu desejo ao nível do corpo. É uma maneira de viver? É uma maneira de viver. Está errado isso? Não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que a substituição de objetos de desejo não resolve a vida humana. Algumas pessoas sobrevivem assim, trocando objetos de desejo, mas o grande desejo, o desejo fundamental, diz Lacan, de um sujeito humano, é ser desejado pelo outro. O desejo fundamental, o pai de todos os desejos, é o desejo de ser desejado pelo outro. E isto pode acontecer dentro de uma relação de casamento. A manutenção de uma união, seja qualquer casamento, entre um homem e uma mulher, entre dois homens, entre duas mulheres, entre pai e filho, entre amigos, a certeza da sobrevivência dessa relação é a capacidade de que o outro continue a se sentir um objeto de desejo, que pode ser sexual também. Eu me recordo, na minha juventude, que já vai há algum tempo, não é no Paleolítico Inferior, mas pelo menos é na década de 50, né? Na minha juventude, eu me recordo que os namoros e até os noivados eram um tácito acordo mais ou menos assim. Você finge que é perfeita e eu finjo que sou perfeito. E aí, sempre cheirosos, bem arrumadinhos, bonitinhos, porque ninguém nasce com 65 anos, calvo, meio gordinho. A gente era gatinho na época, né? Então, você finge que é perfeito, eu finjo que sou perfeito. Mas na exata medida em que os personagens foram generosos, aí eu estou falando do meu caso, né? Na exata medida em que os personagens foram generosos e doadores, né? Fomos percebendo as pessoas e estamos nessa investigação deliciosa há 43 anos. Nisso residem as sutilezas, as vicissitudes e também as grandes alegrias das relações interpessoais. A mágica da permanência das relações afetivas, a mágica da permanência das uniões, não é a sexualidade que continua, não é as surpresas que se fazem, mas é a manutenção do mistério e do sagrado. Por que esse sujeito, com quem eu convivo há tanto tempo, continua sendo referência para as minhas coisas? Faz 6 meses que a gente não se toca sexualmente, mas todo dia, nós nos relacionamos em função dos nossos desejos. Vocês não imaginam o que significa: tá boa essa roupa, bem? Não tem importância que resposta venha, porque vocês vão imaginar que, como essa relação é cheia de angústia, a agressão, a ironia, o sarcasmo fica presente junto. Mas, no momento em que um torna o outro referência para isso, essa vida afetiva vai continuar. Eu vou resgatar uma palavra que jogaram também no pó do chão, mas que ela tem uma origem etimológica riquíssima, a palavra caridade. O casamento exige caridade. A palavra caridade, essa palavra portuguesa, que por causa de assistencialismo se transformou numa palavra piegas, não é? Essa palavra vem da expressão latina caritas. E caritas no latim significa cuidar amorosamente. O que é sagrado? Sagrado é considerar que é isto que é meu, é isto que eu tenho. Esta é minha vida, este é o meu corpo, esse é meu filho, essa é minha esposa. Qual é o mistério? O mistério é eu descobrir aonde eu posso colocar o outro dentro do meu desejo. Só isso. Não tem sino tocando? Não tem? Tem. Se a gente se dispuser a voltar, a regredir para uma coisa narcísica, toca sino. Vão hoje a qualquer boate e vocês vão ver deusas dançando lá com corpos esculturais ou meninos bem cuidados, sarados,
mas com uma incapacidade fundamental de tornar o outro objeto de desejo. O outro é objeto de prazer, mas não objeto de desejo. Eu vou apenas pedir licença a vocês para encerrar esse conjunto de ideias simples que eu estou colocando a vocês com um fato que me foi contado por uma velhinha maravilhosa. Ela me disse: eu preciso te contar a história de um tio meu. O meu tio, no início do século XX, ele ia na contramão de todos os hábitos masculinos. Ele queria ser concertista de piano. No Brasil, isso era coisa de mulher. Muito bem. Mas ele não se tocou com isso, não se aborreceu com isso. Ele viajava para São Paulo, ficava 3 dias, numa época em que viajar era muito mais difícil do que hoje, né? Ele ficava 3 dias em São Paulo por semana, estudando com um formador de concerto e tal, e ele se tornou um extraordinário pianista. Só que quando ele estava quase no final da formação, ele amou uma mulher. Amou muito uma mulher e se casou com essa mulher. Então ele decidiu que seria um concertista doméstico. Ele iria tocar para ele, para a esposa, para os amigos, para quem tivesse a amabilidade e a bondade de visitá-los. E tocou o casamento. Mas ele dizia para a família o seguinte: eu vivo preocupado com a seguinte pergunta: eu não sei quem eu amo mais, se é a música ou se é a minha esposa. Pois bem, uma tarde, esse senhor foi para a sala do piano, tocou todas as peças de Chopin que ele tinha de memória, emocionou-se tocando todas as peças de Chopin que ele tinha de memória. Quando ele saiu da sala de piano, na antessala estava a esposa em pranto. E ele disse: o que houve com você, minha filha? Ela foi e disse: o que houve é que eu venho escondendo de você há tempos que eu estou ficando irreversivelmente surda. E essas minhas lágrimas é porque eu não poderei mais ouvi-lo tocar. Ele levou a esposa até a sala, voltou à sala de piano, pôs o feltro, fechou o piano e nunca mais tocou. Nesse dia ele descobriu quem ele amava mais. Eu me lembrei agora, não sei porquê, para encerrar, de um delicioso conto do João Guimarães Rosa, um longo conto em que ele vai contando as difíceis peripécias de um par de jovens para se unirem e se casarem, né? Termina o conto dizendo: casaram-se e viveram alternativamente felizes e infelizes pelo resto da vida.